Vídeo 3 da série Manipulação das Massas, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da saúde e da religião. Vou começar pela questão da saúde. Se um médico está com uma agenda lotada, por exemplo, mas tu tem dinheiro para conseguir um encaixe e ele te atende, como que a gente consegue realmente confiar a nossa saúde àquele profissional? Se determinado remédio está sendo inserido no mercado e contém algo na sua composição química um pouquinho diferente daquilo que ele diz ter, por exemplo, e alguma pessoa encarregada por essa inspeção detecta, ela provavelmente vai ouvir algo do tipo: dê o aceite ali, assine, porque senão já sabe. Teu emprego, no mínimo, pelo menos isso, corre risco, porque a ordem vem de cima. Então, como confiar plenamente nos remédios? Comenta-se por aí que muitos remédios curam, mas na verdade quem está dizendo isso? Esses são apenas alguns exemplos que ocorrem nessa questão da saúde nesse planeta. Mas remédios, hoje e sempre, apenas remediam. O que cura, de fato, é a consciência. E é isso que está sendo ocultado das pessoas. Porque se tu tem a consciência para não criar doenças, tu não precisa de remédios. Não cria doença, elas não existem mais. E como eu sempre digo, remédios são, sim, necessários para seres que ainda criam, colapsam doenças. Mas um ser que evolui e expande sua consciência ao ponto de não mais criar desequilíbrios para sua saúde, não precisa de remédios. Mas isso, ok, de fato está muito longe ainda do nosso nível consciencial. Mas o que está aqui, agora, palpável, ao nosso alcance, é a mudança de filosofia de vida, ou seja, mudança de consciência, juntamente da mudança na prática do dia a dia, espalhar o bem. Mas isso não é do interesse de nenhum dos líderes planetários de ser propagado. E a gente percebe isso facilmente quando nos dirigimos à seguinte pergunta: o que está sendo criado, sustentado nesse planeta? Ou o que está sendo buscado? Uma sociedade saudável ou doente? Pensa bem, é só olhar para o redor e perceber um número de farmácias que estão sendo abertas de esquina em esquina. Às vezes a mesma filial, a mesma farmácia, abre aqui e, enfim, 50 metros, 100 metros, que seja. Depois tem a mesma farmácia, o mesmo nome. O que isso significa? Que está sendo sustentada a criação de uma sociedade doente, não saudável. Para quê? Para que se venda remédios. Para que a indústria farmacêutica, poderosa mundo afora, se sustente. E aí eu fico me perguntando, o que é mostrado, passado de informação, numa faculdade de medicina tão difícil de ingressar? Provavelmente o estudo da doença, o estudo da patologia, não o estudo do ser por inteiro. Porque duvido muito que a faculdade de medicina traga assuntos que englobam corpo, mente e espírito. E isso não acontece, de novo, porque o que importa é o lucro. Porque eles sabem que uma sociedade mais consciente a respeito da saúde representaria uma perda de poder. Utilizando este caso de análise, menos farmácias seriam demandadas, por exemplo. Mas a gente escuta por aí que o certo é comer de 3 em 3 horas. De novo, quem que disse isso? Porque jejum não dá dinheiro algum para a indústria de alimentos, por exemplo, que é outra poderosíssima mundo afora. Então, informações sobre jejum a gente não encontra disponível facilmente em meios de comunicação comuns, como a mídia convencional. Então, o que a gente tem que começar a perceber, a captar, são os sinais que estão ao nosso redor. O número de farmácias abrindo e crescendo exponencialmente nas cidades, sejam elas grandes ou pequenas, é um reflexo que está na frente da nossa cara, mostrando, ó, todo mundo está doente, todo mundo precisa de remédios. Será que eles realmente querem que a gente seja saudável? Que a gente ache a cura? Que a gente sinta dentro de nós que não existem desequilíbrios? Que a gente sinta a perfeição dentro de nós, alinhando o corpo, mente e espírito, evoluindo, expandindo a consciência? Se esse fosse o desejo, com certeza as faculdades de medicina trariam assuntos a respeito de expansão consciencial, de espiritualidade e de metafísica, de medicina integrada. Então, os remédios ainda são necessários para uma sociedade que, de novo, cria doenças. Mas o próximo passo é entendermos que toda doença física, mental, que seja, é reflexo de um processo emocional que vem do nosso inconsciente. E aceitar, identificar, entender um pouquinho mais que seja esse processo
já nos garante olhar para as mazelas, para as dores físicas ou mentais ou emocionais de uma forma muito mais transcendente, de uma forma muito mais abrangente, para que a gente consiga expandir o conhecimento a respeito disso, sermos mais sábios na hora de tratarmos cada desequilíbrio e assim cada vez mais irmos nos livrando de todas essas drogas que colocamos para dentro do nosso corpo, principalmente isso inclui remédios e alimentação, por exemplo, falando só do corpo físico. E agora eu vou ler rapidamente um trecho do meu novo livro. Ele não foi publicado ainda, mas ele está pronto. E eu vou ler para finalizar essa parte a respeito das doenças. Em planos de terceira densidade, é normal que ocorram disputas pelo poder, pois é neste momento evolutivo que a autoconsciência se manifesta em seus primeiros níveis. Sendo assim, é normal que a elite busque se fortalecer. É natural que essa seja a busca daqueles que pensam na separação e no serviço a si. Todas as questões a respeito da programação mental, da manipulação nas áreas da educação, saúde e assim por diante são normais. É natural que os atuais gestores planetários, portanto, não estejam preocupados com a integração de todos, com a fraternidade e a ética. O que não pode mais ser normal é a nossa conivência com o sistema, a inércia à realidade ilusória sustentada por essa minoria. Na verdade, há sim a possibilidade de isso permanecer como está. Não posso me responsabilizar por infringir o livre-arbítrio alheio. Sempre haverá a escolha. A colheita está próxima. Seu espírito já deve estar se revirando dentro de seu corpo e de sua mente. Dê espaço para ele. Escute-o. Não acredite na mídia. Não acredite no governo. Não acredite em mim. Decida você o que fará sentido de agora em diante na sua jornada. Ou opte por manter tudo como está e refaça este ciclo. Sempre estará tudo bem, afinal, não há erros ou culpas dentro da unificação. E agora vamos entrar na questão da religião, porque o ser humano busca na religião uma explicação do inexplicável. Muitas vezes busca uma fuga para suas próprias responsabilidades, colocando no externo a esperança da tão sonhada salvação. E muitas dessas religiões são sustentadas por grupos que visam poder também. E isso é mantido com justificativas do tipo, é preciso respeitar a religião de cada um. Ok, é claro que a gente tem que respeitar as crenças de cada pessoa. O problema é que não se dá o próximo passo quando se diz respeite a crença do outro, dê um ponto final e esqueça. Às vezes a crença daquela pessoa, seja ela qual for, e aqui não falamos nem só de religiões, mas qualquer tipo de crença que seja uma crença que te prende a algum tipo de limitação, por exemplo, quando isso acontece, muitas vezes a gente quer ajudar a pessoa. E não é dizer isso aí está errado. É chegar na pessoa e conversar e dizer, talvez exista uma forma melhor de lidar com a vida. Talvez exista uma forma com menos dor, com menos sofrimento, né? Talvez não seja bem assim. Então, quando se afirma, tem que respeitar e ninguém pode discutir, falar sobre religião, já é uma tentativa de travar e fazer com que todo mundo seja livre, entre aspas, para acreditar no que quiser. Então, uma sociedade acredita nisso, a outra na outra, e fica um monte de coisa desconexa e todo mundo fica ali, estagnado, porque não tem conversa construtiva, não há uma abertura, uma roda realmente sincera e honesta para que a gente converse e debata assuntos sobre a existência. Existem muitas mentiras mesmo enraizadas nas religiões aí, mundo afora, principalmente aquelas que defendem que somos seres pecadores, malvados, enfim. E todos esses aspectos que buscam nos reduzir a seres pecadores, que trazem culpa, que trazem sofrimento, visam manter um povo dependente de uma adoração a algum ser supremo, a algum ser superior, mas sempre no sentido de ser menos ou ser devedor a esse ser. E aí, por se sentir menos, colocaram na cabeça do povo que precisa agradar a Deus. E nesse agradar a Deus, se isso fosse entendido no sentido, vou agradar a Deus, como que eu agrado a Deus? O que é Deus? Amor. Vou amar, vou ser feliz, vou fazer o bem, vou ajudar, vou trabalhar a serviço dos outros. Ok, mas isso foi totalmente deturpado e foi criada uma ideia de que Deus gostava de ganhar presentes.
E aí começaram a fazer sacrifícios de tudo que é tipo, principalmente matando animais. E temos como exemplo disso todas as oferendas que são feitas até hoje, mundo afora. Mas é tão fácil de identificar isso, né? O que Deus precisa que ele já não tenha? Mas aí as pessoas justificam essas atitudes dizendo, não, os seres que estão ali, quando tu faz uma oferenda, eles usam daquela energia para fazer algum tipo de trabalho. Imagina a gente aqui buscando evoluir, buscando uma ascensão espiritual e fazendo oferendas para seres que julgamos ser superiores, que seja qualquer tipo de ser, e isso acaba sendo mantido por aquele tal respeito que eles querem manter. Respeitar as crenças dos outros, não, ele está fazendo um sacrifício ali, mas tu não pode nem falar sobre isso, tem que respeitar. Mas é claro, interessa a eles, vamos manter tudo do jeito que tá, porque ninguém pode se elevar. Sem conversar a respeito disso, a gente mantém todos os paradigmas do jeito que estão e a gente não consegue dar o salto que eles querem. Então, como temos, de novo, muitos problemas emocionais que criamos ao longo da nossa evolução, do nosso caminho, muitas vezes encaramos a religião como uma fuga dos problemas. Mais uma delas, existem vários tipos de fuga. E a religião, em muitos casos, é um deles. E aí dizendo que religião não se discute, é perfeito para manter os interesses de quem está no comando. A gente não vai achar a salvação na religião, a nossa salvação em qualquer tipo de religião, simplesmente porque a conduta está errada. E sabe o que é mais engraçado? As religiões precisam ser respeitadas, mas cada indivíduo tem que pagar os encargos, tem que pagar os impostos. O próprio nome já diz, né? Imposição, impostos. Senão, água, luz, corta na hora, sem conversa. O povo precisa aderir ao sistema imposto para ter o direito de ir e vir sem questionamentos. E assim tudo permanece como está. É pura engenharia do consentimento também. E por que tudo permanece do jeito que está? Por comodidade? Por zona de conforto? Porque a gente precisa ser aceito. A gente precisa se encaixar no sistema e ser aceito por ele. E é isso que acontece. Esse é o falso respeito. Porque a razão interfere aonde ela não deveria interferir. Porque ela nos convence que é assim mesmo, sempre foi assim, não tem nada que a gente possa fazer para mudar o cenário. Lembra do vídeo A Experiência dos Macacos? O nome do vídeo é Sempre Foi Assim, tem aqui no meu canal, vou deixar o link também. É exatamente assim, então se eu não fizer o que tem que ser feito, meu emprego corre risco, o status tá ameaçado, e com isso vamos apagando a luz, esquecendo a essência. E aí voltamos à medicina convencional, aos remédios, aos entorpecentes. Muitas vezes corremos para os antidepressivos, dopamos a consciência, mascarando o real problema, fazendo com que a gente não consiga curar realmente da maneira correta aquilo que está em desordem no nosso inconsciente. Então essa busca pelos remédios reflete um vazio interior que muitos de nós sentimos. Aí a gente busca ou nos remédios ou na religião, por exemplo, buscando um ser supremo externo a nós, a salvação, porque a gente olha para o nosso interior e vê culpa, pecado e um monte de problemas. E quando a gente transfere ao externo qualquer tipo de coisa, seja o problema ou a solução, estamos também transferindo todo o nosso poder para o externo. Se nós pudéssemos olhar para dentro e reconhecermos Deus, a divindade, tudo que existe em perfeita harmonia, a religião não precisaria existir, por exemplo. Então, como identificar se uma prática religiosa é positiva ou negativa? Como identificar o que está sendo manipulado, o que não é bem assim? Através da energia sentida. Essa prática traz crescimento para todos ou só para um grupo? Essa prática traz paz, harmonia, felicidade geral ou não? Ou seja, é através do sentimento, no momento da prática, no momento da oração, no momento do ritual, se esse sentimento traz amor, bem-estar. É assim que a gente consegue identificar o que é verdade
e o que é mentira. Mas o que aconteceu com os grandes mestres que passaram por este planeta, pregando união, amor, fraternidade? Muitos foram, grandíssima maioria, foram perseguidos, assassinados, enfim, como a gente já sabe. Então é mais uma grandíssima prova de como o sistema realmente funciona, de quem realmente está, por enquanto, no poder. E aí aquela história, né? Por exemplo, Jesus, um ser de puro amor, de pura luz, conectado em fase com Deus, acaba daquele jeito? Imagina o que fica como exemplo para a sociedade. Quem for assim, de novo, já comentei isso aqui também, vai acabar daquele jeito lá. Então, medo do amor, medo de abrir-se, né? Medo de aquelas armaduras que o ego ergue na frente da essência, medo de amar. O exemplo disso já foi dado por eles, né? Então a gente acaba seguindo as normas e os condicionamentos deste planeta por medo, conforto ou consentimento. Mais uma vez, como sempre, tudo está na consciência. As respostas para tudo estão dentro da consciência, não estão nas práticas religiosas, não está na medicina, não está em nada disso. Está na consciência. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as manipulações dentro da mídia. Te vejo lá.